O pressionado botão do banheiro de um avião responde com um rugido de sucção tão ensurdecedor que o novato recua involuntariamente. Parece que o conteúdo do vaso sanitário acabou de ser lançado diretamente no céu a uma velocidade de 900 km por hora. Daí surge o mito persistente de que as aeronaves descartam os dejetos no ar. A verdade é muito mais interessante. Por trás desse botão está um sistema que economiza toneladas de peso para o avião, funciona quase sem eletricidade e utiliza como motor a própria atmosfera rarefeita fora da cabine. E tudo começou com um dos problemas mais desagradáveis da história da aviação. Parte 1. Por que nada é lançado fora do avião? Começaremos desmistificando o mito. Nenhum avião de passageiros descarta dejetos em voo. Isso é fisicamente impossível, juridicamente proibido e sem sentido do ponto de vista da engenharia. A física aqui é simples. A cabine é hermética e inflada por dentro com pressão, enquanto do lado de fora há quase o vácuo. Qualquer abertura que conectasse o banheiro com a atmosfera se transformaria em um buraco pelo qual o ar escaparia para fora com uma força monstruosa. A aeronave perderia instantaneamente a pressurização e, com ela, o ambiente propício para a respiração. Não se pode abrir absolutamente nada para o exterior durante o voo. A estrutura é construída de forma que a diferença de pressão, por si só, mantenha todas as escotilhas e válvulas firmemente fechadas. Até as portas do avião funcionam sob o princípio de uma tampa. Elas se abrem para dentro e para os lados, porque a pressão de expansão da cabine não permitiria que fossem empurradas para fora, por mais que se quisesse. Juridicamente, é ainda mais simples. O descarte de dejetos de um avião em voo é terminantemente proibido. A única abertura para o esvaziamento do sistema encontra-se na parte inferior da fuselagem e se abre apenas pelo lado de fora, com uma ferramenta especial pelas mãos de um técnico na terra. Por dentro do avião, não há como alcançá-la, sem alavanca, sem botão, sem acesso. A tripulação, mesmo que quisesse, não conseguiria descartar nada, ainda que fizesse questão disso. Mas de onde surgiu o mito, então? Ele possui uma fonte bastante real, da qual falaremos em breve, e que é muito mais curiosa do que a própria lenda. Por ora, falemos sobre a razão pela qual os engenheiros precisaram inventar algo tão astuto. A razão é uma só: a água. Um vaso sanitário doméstico consome vários litros a cada descarga. A água nele funciona como transporte. Ela carrega fisicamente tudo para o esgoto pela força do fluxo. Agora, calculemos no que isso resultaria no céu. Em uma aeronave de grande porte, há centenas de passageiros, e em um voo longo, cada um vai ao banheiro mais de uma vez. A contagem chega a centenas de descargas e, portanto, a centenas de litros. E essa água precisaria ser levada consigo do início ao fim do voo, subindo a 11 km de altitude. E agora, lembremos a lei principal da aviação. Tudo o que pesa custa combustível. 1 litro de água é 1 kg de massa. E esta é uma das coisas mais densas e pesadas que podem estar a bordo. Centenas de litros significam centenas de quilogramas extras que o avião arrasta através do oceano. E arrasta-os em vão. Essa água não gera 1 centavo de receita, ao contrário de um passageiro ou de uma carga que poderiam ocupar o seu lugar. A cada voo, a cada ano, durante toda a vida útil da aeronave. Agora, multiplique essas centenas de quilogramas por milhares de voos e por toda a frota mundial, e você obterá um número capaz de fazer escurecer os olhos de qualquer economista de linha aérea. Uma descarga comum a bordo é um luxo que a aviação não se pode dar. Parte 2. A era do líquido azul. Antes que surgisse uma solução elegante, a aviação conviveu por décadas com uma rudimentar. Os primeiros banheiros de aviões eram essencialmente químicos. Uma bacia, sob ela um tanque e no interior aquele famoso líquido azul que até hoje é lembrado por todos que voaram nas décadas de 1970 e 1980. Tratava-se de uma solução desinfetante e desodorizante, colorida com um tom azul característico. Funcionava como uma bomba em circuito fechado. O líquido do tanque era enviado para a bacia para descarga, escoava de volta junto com os dejetos, passava por um filtro e retornava para a descarga. Os produtos químicos inibiam as bactérias e o odor. A cor azul mascarava o conteúdo e o ciclo fechado permitia operar com um volume menor do que em uma descarga comum com água limpa. Para os padrões da época, era uma solução bastante razoável e por décadas foi a única disponível. No entanto, ela apresentava tantas desvantagens que os engenheiros sonhavam em se livrar desse sistema muito antes de encontrarem um substituto. A primeira era o peso. Exigia-se muito líquido azul. Ele era abastecido no tanque com margem para todo o voo e transportado de um lado para o outro durante todo o trajeto, sendo que era mais pesado do que a água. Além disso,
Havia o próprio tanque, as bombas, as tubulações e os filtros. Dezenas e, em aeronaves de grande porte, centenas de quilogramas extras. Exatamente o problema para cuja solução a química foi inventada, mas resolvido apenas pela metade. A segunda era o odor. Os produtos químicos lidavam com ele apenas parcialmente. Todos que voaram naquela época lembram-se do cheiro forte e característico que pairava na parte traseira da cabine, e fixava-se na memória. No calor, em um voo longo e com lotação máxima, ele tornava-se perceptível muito além do banheiro, e os assentos nas últimas fileiras eram avaliados de acordo com isso. A terceira era a sujeira. O líquido circulante significava que os dejetos, mesmo filtrados, eram forçados através das bombas e tubulações repetidas vezes. O sistema entupia, os filtros ficavam obstruídos e os equipamentos sujavam-se internamente. A manutenção transformava-se em um trabalho extremamente desagradável, e qualquer falha nesse sistema era um pesadelo para os técnicos. A quarta eram os vazamentos. E é aqui que nasce a página mais pitoresca desta história. As vedações do bocal de drenagem na fuselagem desgastavam-se com o tempo e, às vezes, vazavam. Gotas do líquido azul com dejetos infiltravam-se para o exterior, em pleno voo, na altitude de cruzeiro. E lá fora elas encontravam uma temperatura de menos 50 graus. A umidade congelava instantaneamente na superfície da fuselagem. Gota a gota, voo após voo, uma protuberância de gelo azulada crescia na barriga do avião, o que na aviação passou a ser chamado de gelo azul. Ela podia crescer durante semanas, acumulando quilogramas, e ninguém a notava do lado de fora. Um local discreto onde o olhar nem sempre pousa durante a inspeção pré-voo. E então, na descida, o avião entrava em camadas mais quentes da atmosfera. O gelo derretia nas bordas e o bloco desprendia-se da fuselagem. O que acontecia a seguir dependia da sorte. Geralmente, o pedaço fragmentava-se no ar e desintegrava-se em pequenos fragmentos inofensivos. Mas há casos conhecidos em que o gelo azul chegou inteiro ao solo, perfurando telhados de casas, destruindo carros estacionados e caindo em quintais perto de pessoas. Imagine a cena. Uma pessoa sai pela manhã ao seu quintal e encontra um fragmento azul congelado pesando vários quilogramas, caído do céu azul. A conclusão era óbvia e única. O avião havia descartado o conteúdo do banheiro sobre ela. Eis a fonte do mito. Ninguém descartava nada. Tratava-se de um vazamento, uma falha técnica de vedação, e não uma ação da tripulação, e muito menos um projeto dos engenheiros. Mas a lenda de que os aviões despejam dejetos nas cabeças das pessoas nasceu exatamente ali e vive até hoje, embora a própria causa tenha sido eliminada há décadas, junto com todo o sistema químico. O mito sobreviveu à tecnologia que o gerou, o destino comum das boas lendas. Parte 3. A ideia genial. A solução veio de um lado inesperado. Os engenheiros fizeram uma pergunta que ninguém havia formulado antes deles. Afinal, por que é preciso empurrar algo? Todos os sistemas anteriores funcionavam sob o princípio do empuxo. A água ou os produtos químicos levavam os dejetos pelo cano com a força do fluxo. No entanto, o avião tem ao seu alcance uma fonte gratuita de força colossal, que funciona por sucção, a própria diferença de pressão entre a cabine e a atmosfera externa. A uma altitude de 11 km, a pressão externa é muitas vezes menor do que a interna da cabine. Trata-se de uma diferença pronta, que existe durante todo o voo de forma absolutamente gratuita. Ela existe por definição, como um subproduto da pressurização. E se conectarmos o vaso sanitário a esse ambiente rarefeito por meio de um tanque de armazenamento, os dejetos serão aspirados para lá com uma força monstruosa. Naturalmente, sem bombas e quase sem água. Não empurrar, mas sugar. Não gastar energia, mas retirá-la da atmosfera. Assim nasceu o vaso sanitário a vácuo, e ele transformou completamente a estrutura dos banheiros de aviões. O que acontece quando o passageiro aperta o botão? Em frações de segundo, abre-se uma válvula que conecta a bacia ao tubo que leva ao tanque. E no tanque mantém-se o vácuo. Cria-se uma diferença instantânea de pressão, e o ar, junto com todo o conteúdo da bacia, escapa pelo tubo em altíssima velocidade, mais rápido do que um piscar de olhos. A válvula fecha-se imediatamente em seguida, restabelecendo o isolamento. Toda a operação dura poucos segundos. É exatamente daí que vem aquele som. Não é uma bomba, não é um motor e não é um mecanismo. É o ar invadindo a zona de vácuo a uma velocidade próxima à do som. Um rugido agudo, curto e ensurdecedor. O rastro acústico de como a própria atmosfera realiza todo o trabalho. O mesmo princípio da pneumática postal
apenas com uma diferença de pressão incomparavelmente maior. E aqui está o ganho principal. Quase não se precisa de água neste esquema. Ela já não transporta os dejetos. Quem os carrega é o fluxo de ar. A água é consumida apenas para enxaguar a bacia, e a contagem não é feita em litros, mas em frações de litro, literalmente um copo por descarga. Em comparação com o vaso sanitário doméstico, o consumo cai drasticamente, e as centenas de quilogramas economizadas permanecem na terra ou se transformam em carga adicional. Para que isso seja suficiente, a bacia e os tubos são revestidos com um composto liso e antiaderente especial. Nada adere a essa superfície, e o fluxo de ar basta para levar tudo de forma limpa, sem a necessidade de lavagem por jato. O material assemelha-se ao revestimento de uma boa frigideira e funciona sob o mesmo princípio. Onde não há aderência, não é necessária força para superá-la. É precisamente por isso que a bacia do vaso sanitário do avião tem aquela forma tão característica, estreita, lisa, sem curvas e sem o fecho hídrico com o qual estamos acostumados em casa. Cada linha desta bacia está subordinada a uma única tarefa: não permitir que nada fique retido no caminho até o tubo. Resta uma pergunta: o que fazer na Terra, onde a diferença de pressão ainda não existe? Para isso, há no sistema um gerador de vácuo elétrico, uma bomba que cria o vácuo no tanque de forma artificial. Ele funciona durante a parada, no táxi, na decolagem e em baixas altitudes. Mas, assim que o avião ganha altitude e a diferença natural torna-se suficiente, o gerador desliga-se por ser desnecessário. A partir daí, o sistema funciona de graça, com a energia da própria atmosfera, e não consome nada. A eletricidade é gasta apenas em uma pequena parte do voo, na terra e nos primeiros minutos de subida. E durante todo o voo principal, os banheiros são atendidos pelo céu do lado de fora. Parte 4. Para onde tudo isso vai? Sigamos o caminho adiante. Os dejetos saíram da bacia pelo tubo e entram no tanque de armazenamento, um recipiente hermético na parte inferior da fuselagem, sob o piso da cabine, ao lado dos compartimentos de bagagem. Em aeronaves de grande porte, existem vários tanques desses, distribuídos pelas zonas da cabine e conectados por uma rede de tubulações que se estende sob os pés dos passageiros por todo o avião. Os requisitos para esse tanque constituem uma tarefa de engenharia à parte, e a lista deles é impressionante. Ele deve ser absolutamente hermético, nenhum grama de odor na cabine, nenhuma gota para o exterior, sob nenhuma circunstância. Deve suportar a diferença de pressão, pois em seu interior mantém-se o vácuo propositalmente, enquanto por fora pressiona o ar do compartimento de bagagem. Ou seja, o tanque funciona constantemente como uma pequena câmara de vácuo. Deve resistir à vibração, ao chacoalho da turbulência e aos impactos do pouso, sendo que o conteúdo em seu interior chacoalha e atinge as paredes com cargas de muitas toneladas durante a turbulência. Não deve sofrer corrosão pelo conteúdo agressivo ao longo de anos de serviço e deve funcionar sob o frio externo, não permitindo que o conteúdo congele, porque um tanque congelado é impossível de esvaziar, e descongelá-lo no pátio é uma tarefa daquelas que os técnicos recordam com arrepios. Dentro do tanque, existem sensores de nível. A tripulação e os serviços em terra visualizam o preenchimento em tempo real e sabem com antecedência se a manutenção é necessária nesta parada ou se pode ser adiada. O volume é calculado com folga para o voo mais longo com lotação máxima, considerando que as pessoas em voos longos vão ao banheiro com mais frequência do que em voos curtos. Uma sutileza à parte é a ventilação. O ar que entra no tanque junto com os dejetos não desaparece e acumula-se gradualmente, precisando ser liberado para algum lugar sem deixar o odor entrar na cabine. Para isso, há um sistema de ventilação independente com filtros, que direciona o ar para fora da aeronave, longe dos passageiros. É precisamente por isso que em um avião moderno não há nenhum odor ao redor do banheiro, ao contrário das aeronaves de gerações passadas. O vácuo e a ventilação funcionam constantemente contra ele. O ar é sempre aspirado para dentro do sistema e não expelido para fora. Mesmo com a tampa do vaso sanitário aberta, o fluxo segue para dentro, levando tudo consigo, e após o pouso, inicia-se o trabalho mais impopular da aviação. Um veículo de serviço especial aproxima-se do avião, um caminhão-tanque com uma bomba e uma mangueira grossa. O técnico abre uma pequena portinhola na barriga da fuselagem, conecta a mangueira ao bocal de drenagem e o conteúdo do tanque é aspirado para o caminhão-tanque. Não é o trabalho mais agradável, mas é um dos mais rigorosamente coordenados no pátio. Qualquer erro aqui resulta em problemas na terra ou naquele mesmo odor na cabine durante todo o voo seguinte. Em seguida, o tanque é lavado. Um líquido de limpeza é introduzido,
o sistema é enxaguado e os resíduos são aspirados. Abastece-se uma pequena quantidade de líquido para descarga, restabelece-se o vácuo e o banheiro está pronto para o próximo voo. Todo o procedimento leva poucos minutos e ocorre simultaneamente com o reabastecimento de combustível, o carregamento de bagagem e a limpeza da cabine, enquanto os passageiros aguardam o embarque no terminal sem fazer a menor ideia do que ocorre sob o piso de suas futuras poltronas. O caminhão-tanque leva o conteúdo para as estações de tratamento do aeroporto, onde ele entra na rede de esgoto municipal comum e passa pelo tratamento padrão, exatamente igual aos dejetos de qualquer prédio da cidade. O trajeto termina aqui. Aquilo que voou pelo oceano a 11 km de altitude e a uma velocidade de 900 km por hora dissolve-se na infraestrutura mais comum, sem se diferenciar em nada do conteúdo do esgoto do edifício residencial mais próximo ao aeroporto. Parte 5ª. A conclusão principal. Então, para onde vão os dejetos do banheiro de um avião? Para um tanque hermético sob o piso. De lá, para um caminhão-tanque na terra. E, em seguida, para a rede de esgoto municipal. Nada descartado para o exterior. Nada voa para baixo. O mito sobre dejetos caindo do céu nasceu de vazamentos reais na era dos banheiros químicos e sobreviveu por décadas à própria causa. A lenda mostrou-se mais duradoura do que a tecnologia que a gerou. Mas por trás dessa resposta simples, existe uma bela história de engenharia. Ela começou com uma contradição insolúvel. Centenas de pessoas a bordo precisam de um banheiro, e a água para descarga significa peso, e peso significa combustível e dinheiro, em quantidades que a aviação não perdoa. A primeira solução, química, foi incompleta, pesada, mal cheirosa e suja, além de derrubar na terra blocos azuis que ninguém havia pedido. E então, alguém notou o óbvio que ninguém via. O avião transporta consigo durante todo o trajeto uma fonte pronta de força, pela qual não se precisa pagar com um único grama de peso, a diferença de pressão entre a cabine e o céu rarefeito. Ela não podia ser vista ou tocada, não constava em nenhuma planilha de carregamento, mas estava lá, durante todas as 11 horas de voo, gratuita e inesgotável, um subproduto do fato de que as pessoas precisam respirar, e eles a fizeram trabalhar. O resultado é um sistema no qual quase não há água, quase não há eletricidade, não há odor e não há produtos químicos pesados. Um copo de água em vez de um balde. A atmosfera em vez de uma bomba. Um revestimento liso em vez de um fluxo. A economia é de centenas de quilogramas em cada voo, multiplicados por dezenas de milhares de aviões e milhões de voos por ano. Ao mesmo tempo, os vazamentos desapareceram e, com eles, o gelo azul, embora o mito sobre ele tenha continuado a viver a sua própria vida. Nisto consiste toda a lição. A melhor engenharia não é aquela que adiciona potência, mas aquela que encontra a força que já existe e a faz trabalhar. O avião voa através da atmosfera rarefeita, lutando contra ela durante todo o trajeto. E essa mesma atmosfera, sem suspeitar de nada, paralelamente atende os seus banheiros, sem cobrar nada por isso. Portanto, na próxima vez em que você ouvir no avião o ensurdecedor rugido da descarga, saiba, não é uma bomba que está funcionando. São 11 km de altitude e a diferença de pressão entre a sua cabine e o céu lá fora que acabaram de realizar o trabalho de graça, em uma fração de segundo e sem um único quilograma extra a bordo. Talvez o sistema de engenharia mais subestimado do mundo, aquele sobre o qual todos fazem piadas e sobre o qual ninguém sabe nada.